Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar esta reunião da Comissão de Saúde de hoje. Começaria talvez por informar os senhores deputados que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicou a senhora deputada Isabel Pires como efetiva e coordenadora da Comissão de Saúde. Quero cumprimentá-la, saudá-la e desejar-lhe as melhores venturas neste trabalho. Vamos começar então pela primeira parte, pelo ponto 1, que trata da audição do Sr. Diretor-Geral de Saúde. O assunto é o projeto de lei número 620/15, primeiro do LIVRE, que mantém o regime transitório de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Quero cumprimentar o Sr. Professor André Peralta Santos, Diretor-Geral da Saúde, recentemente empossado e, portanto, também aproveito esta oportunidade, para meu nome pessoal e, naturalmente, em nome da Comissão de Saúde, desejar-lhe um trabalho profícuo nessa exigente missão que lhe foi atribuída. Da grelha, o Sr. Diretor-Geral da Saúde dispõe de 10 minutos para uma apresentação, para uma introdução da sua responsabilidade e depois cada grupo parlamentar, numa primeira ronda, dispõe de 3 minutos e numa segunda ronda eventual dispõe de 1 minuto. Sendo assim, Sr. Diretor-Geral da Saúde, dou-lhe a palavra. Dispõe de 10 minutos, de 10 longos minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhoras e senhores deputados, muito obrigado por me receberem. Faria só um pequeno à parte formal, apesar de estar neste momento a desempenhar as funções de Diretor-Geral em substituição, este assunto está ainda a decorrer um concurso para a nomeação formal. Em relação ao assunto que nos traz aqui hoje, eu gostaria de organizar a minha intervenção inicial com um pequeno enquadramento histórico e depois com um ponto de situação atual. E prometo ser breve. Em relação ao enquadramento histórico e legal, o Decreto-Lei 202 de 96 estabelece o regime de avaliação de incapacidade de pessoas com deficiência para efeitos de acesso às medidas e benefícios previstos na lei e constitui as juntas médicas de avaliação de incapacidades com autoridades de saúde que habitualmente são médicos com especialidade de saúde pública. Esta avaliação é habitualmente presencial, com prova documental, e depois faz uso da Tabela Nacional de Incapacidades para avaliar a incapacidade do requerente. Finda a avaliação, é emitido um atestado médico de incapacidade multiuso, que para efeitos eu vou passar a referir como AMIM, para efeitos de brevidade. Ainda neste decreto de lei, as competências específicas da Direção-Geral da Saúde são a organização dos recursos das juntas médicas, no artigo 5, e a Comissão de Normalização. Este atestado médico multiuso, o AMIM, prevê a atribuição de benefícios fiscais, sociais e económicos aos seus detentores, consoante o grau de incapacidade, e os utentes ou os requerentes com incapacidade física ou mental superior a 60% podem exercer estes direitos. O que desde este decreto de lei de 96 houve uma expansão dos benefícios associados aos AMIM,
o que efetivamente aumentou também o número de pedidos. Para termos aqui um ponto de situação em relação à situação pré-pandemia, e já vamos ver depois como a pandemia é relevante para a situação que nos traz aqui hoje, foram efetuadas em 2019, cerca de 18 mil juntas médicas de avaliação de incapacidade e emitidos cerca de 75 mil AMIM. Em 2020, fruto da pandemia, foi necessário alterar o funcionamento das juntas médicas de incapacidade em virtude da própria pandemia, mas em especial de as funções de médico de saúde pública e da autoridade de saúde serem necessárias para os esforços de contenção e mitigação da pandemia, como os senhores e senhoras deputados sabem. Para tal, o Decreto-Lei 10-A de 2020, no seu artigo 5º, cria o regime excepcional de composição das juntas médicas de avaliação das incapacidades de pessoas com deficiência. As grandes alterações são as que passo a citar. Passa a ser competência das ARS, das Administrações Regionais de Saúde, que asseguram a criação das juntas médicas de incapacidade, não sendo necessário que sejam presididas por autoridades de saúde e podem contratualizar com médicos, desde que habilitados e com experiência de juntas médicas de avaliação de incapacidade, inclusivamente inclusivamente médicos aposentados. Esta alteração reflete também a questão de, para o efeito de juntas médicas, não está, enfim, naquilo que são as competências dos médicos de saúde pública, especificamente a execução destas juntas médicas. Obviamente que um dos efeitos da pandemia, mesmo com estas alterações e simplificações, foi um atraso com pendências de pedidos de avaliação em junta médica. Em 2021, a Lei 14 de 21, de 6 de abril, regulamenta o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e, mais uma vez, numa estratégia de simplificação e tentar mitigar os atrasos que eram conhecidos. As grandes alterações deste decreto-lei são a possibilidade de, em hospital, ser emitido o AMIM, sendo competência para a emissão do atestado de um médico com competência para avaliar a incapacidade desse doente, mas que não fosse o médico assistente. Os doentes oncológicos cujo diagnóstico tenha ultrapassado o período inicial de 5 anos e que beneficiam do grau de incapacidade de 60%, depois vão necessitar de uma nova avaliação e nesta lei, esta avaliação por parte do médico assistente para as doenças oncológicas dispensa a constituição de junta médica. E, finalmente, o Decreto-Lei 42-A de 31 de dezembro de 22 procede à prorrogação da validade dos atestados médicos com caducidade de 2019 e 2020, assim como a extensão da prorrogação de validade dos atestados médicos que caducaram em 21 e 22 até 31 de dezembro de 23. Eu acho que fica bem patente o impacto que a pandemia teve neste processo e também
de algum modo, os esforços de simplificação do acesso. Passaria agora a descrever muito brevemente o ponto de situação atual. Em relação às pendências de junta médica de incapacidade, os números que trago são referentes ao primeiro trimestre do ano, foi o que foi possível apurar. Estão neste momento constituídas cerca de 142 juntas médicas de avaliação de incapacidade, distribuídas pelo território nacional, e no ano de 22 foram efetuadas cerca de 85 mil juntas médicas e emissão de mais de 100 mil atestados AMIM. Ainda assim, é estimado que até o primeiro trimestre deste ano existissem cerca de 80 mil processos pendentes. Para além disso, há um conjunto de iniciativas que acho que importa destacar, nomeadamente o despacho conjunto 7306 de 23, que criou um grupo de trabalho para avaliar as circunstâncias que devem dispensar as juntas médicas de avaliação de incapacidade e que, no fundo, tem a importante tarefa de repensar todo este processo, e há também alguns trabalhos para a revisão da tabela nacional de incapacidades. Nesta minha intervenção não me alongaria muito mais. Acho que é notório que continuam pendentes algumas dificuldades de acesso, com um elevado número de processos pendentes. Não queria deixar de fazer notar também todos os esforços que ao longo, desde 2020, têm vindo a ser tomados para facilitação do acesso e os processos que estão em curso de repensar, de reformar a forma como são feitas as juntas médicas de incapacidade, deixando de ser uma competência única das autoridades de saúde e abrindo a quem estiver disponível para o fazer com competência. Ficaria por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade. 3 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputados. E uma saudação especial ao Dr. André Peralta Santos, Diretor-Geral da Saúde. Seja bem-vindo a esta comissão. Quero saudar a si e agradecer também todos os esclarecimentos que já nos apresentou e que certamente vai continuar a apresentar ao longo desta audição e que nos permitem ter uma opinião muito mais informada sobre esta matéria. E sobre o assunto que motivou esta audição, quero deixar uma nota inicial que é muito importante. O Partido Socialista tem bem presente a realidade que são estes atrasos na realização das juntas médicas e, consequentemente, na emissão dos atestados médicos. Portanto, esta é uma realidade que nós não mascaramos e que não negligenciamos. As questões que estão relacionadas com os AMIM e que resultam de uma avaliação por uma junta médica são um assunto que é extremamente sensível. Estamos a falar de questões e de direitos fundamentais dos cidadãos e daqueles que esperam de nós uma resposta nos momentos mais difíceis. E por isso mesmo convém aqui recordar que o Governo tem vindo a consolidar e a continuar algumas das medidas no sentido de combater os atrasos que ainda persistem. Algumas o Sr. Doutor já falou, e digo isto não no mero exercício de retórica política, mas isto é assente em factos. Nós sabemos que desde junho de 2020 a constituição e a gestão das juntas médicas estão sob a alçada das ARS, e era a primeira questão que lhe queria colocar sobre esta questão, esta mudança de paradigma da forma como são criadas e constituídas as juntas médicas. Porque também este processo permitiu que haja uma maior flexibilidade na constituição das equipas e estas podem ser constituídas agora por médicos especialistas e não apenas por autoridades de saúde. E, aliás,
no seguimento dos dados que o doutor já apresentou, permita-me acrescentar que entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2023 foram realizadas mais de 45 mil juntas médicas de avaliação de incapacidade, portanto, parece-me que este trabalho continua a ser feito. Desde logo, a juntar a estas medidas, temos a prorrogação da validade dos atestados, a legislação que passou a permitir a emissão do atestado com a dispensa do presencial do interessado, foi implementado o regime transitório para doentes oncológicos, ou seja, um conjunto de ações que concorrem positivamente para aquilo que é o intuito de diminuir os atrasos que persistem. Mas, pese embora que não possamos desvalorizar todos os ganhos e todo este trabalho que tem sido feito, estamos conscientes que temos que continuar. Ouvimos nesta comissão a Secretária de Estado da Promoção da Saúde, que elencou a continuidade deste trabalho com um conjunto de medidas. Desde logo a constituição do grupo de trabalho, que também já foi referido, para avaliar em que circunstâncias deve ser dispensada a realização de uma junta médica para a emissão do atestado. Este processo é um processo muito importante, este é um grupo de trabalho constituído por várias entidades, desde áreas governativas, finanças, trabalho, segurança social e outras áreas também, como são a DGS, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, e, portanto, questiono também, sei que este grupo de trabalho está ainda em funções, a Sra. Secretária de Estado aguarda que existam resultados deste grupo de trabalho até ao final do presente ano, ainda assim questiono como é que têm corrido estes trabalhos, se efetivamente considera que esta cooperação entre as diversas entidades que atuam nesta matéria é importante. A nós parece-nos que sim, porque efetivamente aquilo que é pretendido com este trabalho, e que também já foi anunciado pela Sra. Secretária de Estado, é a implementação de um plano de recuperação de pendências, de forma a eliminar as listas de espera para aceder a uma junta médica. E termino, Sr. Presidente, e também a criação de uma comissão de normalização e acompanhamento que tem como propósito uniformizar todos os procedimentos adotados em todas as unidades do Ministério, para que as pessoas saibam com aquilo que podem contar, independentemente do local onde se encontram. Muito obrigado, Sr. Deputada Sofia Andrade. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar o professor André Peralta Santos, que está como Diretor-Geral da Saúde, e dizer desde já, Sr. Presidente, Sr. Diretor, que era importante recentrarmos aquilo para que o senhor foi chamado a esta comissão. Nós estamos aqui para discutir as matérias que dizem respeito ao projeto de lei 620/15, que mantém o regime transitório de emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos para os doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Estou a ler a epígrafe do projeto de lei, que penso que foi a documentação que foi enviada para o Sr. Doutor. E o Sr. Doutor, aquilo que nos faz hoje de manhã, em 8 minutos, é uma narrativa histórica daquilo que são os atestados médicos multiusos. Não é isso que nós precisamos nesta comissão. Não foi para isso que nós os chamamos aqui. Nós contávamos e tínhamos a informação ontem que viria o Sr. Professor e o Dr. Hugo Graça, consultor da DGS, para a área da saúde, para já a mim, e vou passar a reduzir para não perder muito tempo. E aquilo que nós temos aqui é o Sr. Doutor vem-nos explicar tudo aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós precisamos que esclarecer aquelas pessoas que estão em casa e que aguardam não os 60 dias previstos na lei, mas aguardam 2 e mais anos para ter acesso a um atestado médico multiuso, que dá acesso a um conjunto de prestações sociais, a um conjunto de benefícios fiscais, e não venha o Partido Socialista a falar em narrativas catastróficas, Sra. Deputada, que tem vindo a falar ao longo destas audições com os seus secretários de Estado. Aquilo que está em causa é que o Governo está a fechar os olhos àquilo que dizem os grupos parlamentares nesta Assembleia, àquilo que diz a Sra. Provedora-Geral, a Sra. Provedora de Justiça, que já alertou o Governo por várias vezes, e o Governo realmente está-se a começar a mexer. Criou um grupo de trabalho que iniciou as suas funções no dia 12 de julho, ou pelo menos deveria ter iniciado no dia seguinte à sua publicação, e tem 3 meses para apresentar os resultados do grupo de trabalho. Não é até ao final do ano, como disse a Sra. Deputada, e esperemos que realmente este grupo de trabalho, no qual também está incluída a DGS, apresente realmente resultados, porque as pessoas em casa querem saber, e esta pergunta deixo ao Sr. Diretor, é
há quanto tempo é que estão a demorar a emissão dos atestados médicos e quanto tempo estão a demorar as juntas médicas. Se continuamos ou não a ter, como em alguns concelhos deste país, 2 anos, 3 anos para obter este atestado. É que se nós formos depois às finanças, e disse aqui o Sr. Secretário de Estado das Finanças, nós só temos 120 dias no limite, após a entrega das declarações, para vir reclamar depois o acesso a esses benefícios fiscais. Não pode acontecer, Sr. Diretor-Geral. Nós temos que deixar de fazer narrativas históricas, temos de deixar de acusar os partidos da oposição de fazer narrativas catastróficas, porque as pessoas em casa precisam de uma resposta concreta. Pedimos desculpas às pessoas, as desculpas não chegam. É preciso que este problema seja resolvido, é preciso que este grupo de trabalho efetivamente resolva aquilo que são os problemas diagnosticados da tabela, dos atrasos e por aí fora, mas que realmente estas respostas cheguem ao terreno e que as pessoas lá em casa consigam ter acesso ao atestado dentro do prazo e que não venham depois dizer, porque o Partido Socialista chumbou uma proposta do PSD no sentido da retroatividade das prestações sociais, dizer que isso não é importante, como também disse a Sra. Secretária de Estado. É importante que haja resposta às pessoas efetivamente e era importante perceber qual é o prazo. E há uma outra questão, que é a divergência de informação que o Sr. Diretor-Geral acabou aqui de falar de 142 juntas médicas e a Sra. Secretária de Estado falou em 153. Era importante também esclarecer, porque continua a haver aqui divergências de números e isso era importante que nós tivéssemos conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Depois há da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. André Peralta Santos nestas funções em exercício e desejar-lhe votos de melhor sucesso para bem da Direção-Geral da Saúde e daquilo que ela representa para o nosso país e para a saúde pública. É evidente que a Direção-Geral da Saúde pode ter os melhores peritos, mas nós também precisamos que no terreno possamos ter os profissionais de saúde com condições para, de facto, a saúde dos portugueses tenha a resposta necessária. Quero, de facto, também reconhecer que a tarefa não é fácil, é muito exigente e esta questão do atestado de multiusos, de facto, é o reflexo daquilo que é colocado à Direção-Geral da Saúde em termos da sua missão. O atestado de multiusos representa para as pessoas com incapacidade algo de muito relevante. É um documento que lhe permite ter acesso a direitos fundamentais e, nesse sentido, as dificuldades, os obstáculos que enfrentam na obtenção ou na renovação deste atestado é, de facto, inaceitável, tendo em consideração a vulnerabilidade destas pessoas. E é, desde logo, nesse sentido, quero começar por questionar. Naturalmente, já aqui ficaram as questões relativamente aos atrasos, algo que preocupa muito o PCP, temos apresentado soluções nesse sentido. Ainda assim, o Sr. Doutor identificou aqui que, à medida que as pessoas com deficiência tiveram acesso a mais direitos, a solicitação do atestado, o que é perfeitamente natural, foi muito maior. E por isso mesmo quero fazer uma questão que acho que é sensível, que tem a ver com os valores cobrados pela obtenção do atestado. Ou seja, no entender de Vossa Excelência, trata-se de uma questão de moderação no acesso ou justifica-se os valores que são colocados? Já foram valores mais elevados, é certo, nós reconhecemos isso, mas agora podem ir até 25 euros. Significa isto financiamento? Duvido. Mas a questão que colocamos tem a ver se por esta via se estamos a moderar algo que é fundamental para a pessoa com incapacidade. E não podemos esquecer desta questão. É que as pessoas com incapacidade, as pessoas com deficiência, são aquelas que são muito mais vulneráveis até do ponto de vista económico. E, portanto, esta questão não é de suma importância e queria questionar a Vossa Excelência se entende que não deveríamos caminhar no sentido da gratuitidade. O PCP tem apresentado essa proposta, sendo certo que admitimos que o recurso possa ter um valor que cubra as custas do recurso, nomeadamente na ordem dos 5 euros. Depois, pegando naquilo que é mais grosso, que tem a ver com as questões da agilização. É evidente que estão identificadas as causas, as razões,
há dificuldades em termos de recursos humanos, há dificuldades em termos de conseguir esta resposta em tempo oportuno. A primeira questão que quero fazer ao Sr. Diretor é qual é o prazo que é razoável para que uma pessoa que solicite um agendamento, ele seja feito? É um mês? São 60 dias? São 3 meses? São 2 anos? Nós precisamos ter aqui e ter como meta ter um prazo de agendamento que seja... Eu vou terminar só com mais duas questões muito rápidas. Esta renovação, entendo também, Vossa Excelência, que possa ser automática, tendo em consideração que muitas das incapacidades, elas são praticamente inalteráveis e, portanto, e nesse contexto, nada justifica que haja necessidade de uma renovação novamente com todo o procedimento. E para terminar, a questão que tem a ver com a comprovada incapacidade, basta ou não uma declaração do médico assistente dispensando, ou seja, uma incapacidade superior a 60%, segundo a tabela nacional de incapacidades, basta ou não a declaração do médico assistente dispensando a formalidade da constituição da Junta Médica. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor André Peralta Santos e indiretamente ao tema que está em cima da mesa e sobre o projeto de lei que está neste momento em especialidade. A nós parece-nos que ele é da mais evidente justiça, ou seja, manter um sistema, um regime transitório de prorrogação de prazos que já existiu a determinada altura, como bem referiu, até decorrente das dificuldades que a própria pandemia colocou para a marcação das juntas médicas. Mas há aqui há aqui duas questões que foram colocadas por si que para nós são importantes. A primeira, nós não podemos continuar a ignorar enquanto país o problema gravíssimo que temos relativamente às juntas médicas, nomeadamente para doentes oncológicos que estão tempo demais, independentemente se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, é sempre tempo demais à espera daquilo que é seu por direito, na verdade, e que ajudaria a comatar uma situação de doença grave e de patologia grave que, como todos nós percebemos, tem consequências no dia-a-dia destas pessoas. E, portanto, continuamos sem conseguir perceber porque é que o Governo e o Partido Socialista, nomeadamente, ao longo dos últimos meses, do último ano, em que se tem falado tanto sobre estas matérias, insiste tanto em tentar empurrar o problema com a barriga e dizer que está a ser tudo feito para que o problema se resolva, quando, na verdade, nós continuamos a ter um problema gravíssimo de espera relativamente à marcação das juntas médicas. E isto leva-me à segunda questão que foi referida pelo Sr. Professor. Referiu o despacho 7306/2023 e em que nos disse aqui que aquilo que foi feito na altura foi a criação de um grupo de trabalho. Indo um bocadinho atrás no histórico disto, o Bloco de Esquerda, a determinada altura, apresentou um projeto de lei que previa a possibilidade de existir uma lista em que não fossem necessárias, em que não fosse necessária a marcação de junta médica e, portanto, seria um processo muito mais expedito e em que pudesse ser dispensada a realização dessa junta médica. Na especialidade desse projeto, a DGS e os serviços partilhados do Ministério da Saúde disseram que isso seria perfeitamente possível, era uma questão de afinar uma eventual lista dessas mesmas patologias. Na altura também o Secretário de Estado disse que que não veria mal nesse procedimento, que havia inclusivamente um processo em circuito legislativo. Aquilo que nós percebemos hoje é que não havia processo nenhum em circuito legislativo, absolutamente nenhum. Havia um grupo de trabalho. Muito bem, mas nós já sabemos o histórico dos grupos de trabalho do Partido Socialista nestas matérias, é que servem para não termos nenhuma resolução do problema. Muito bem, temos o grupo de trabalho, eu pergunto-lhe, afinal de contas, o que é que este grupo de trabalho está a fazer e qual é que é a perspectiva que tem relativamente à resolução deste problema e à proposta que já havia sido apresentada na altura de podermos ter um mecanismo que simplifique, nomeadamente para doentes oncológicos, mas outros também, em que possa haver, efetivamente, uma lista
Obviamente, aqui a DGS tem um papel importante, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, todos os especialistas que possam agilizar e facilitar, de alguma forma, a vida destas pessoas, que já é tão difícil, ainda mais com os atrasos que temos hoje em dia. Portanto, perguntar-lhe se concorda que isto poderia ser uma boa opção e quando é que se prevê que esse tal grupo de trabalho tenha o seu trabalho, peço aqui desculpa pela redundância, tenha o seu trabalho concluído, porque nós continuamos mês após mês, após mês, após mês, após ano, a dizer que vamos resolver um problema que já deveria ter sido resolvido, que nunca deveria ter sido criado e que está a colocar milhares de pessoas com situação patológica muito complicada em situações que não deveria estar. E, portanto, eram estas as questões que tínhamos neste momento. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor, Sr. Deputado, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Começo por pedir desculpa pela minha chegada tardia, mas, de facto, o deputado Pedro Frazão está na Conferência de Líderes e eu estou numa outra comissão, pelo que peço desde já desculpa, formularei as minhas questões e acompanharei as respostas mais tarde pela gravação da própria comissão. Portanto, começo por dar as boas-vindas ao professor André Peralta Santos e passo, portanto, às minhas questões. Em 2023, cerca de 460 mil pessoas usufruem dos benefícios fiscais associados ao facto de terem uma incapacidade igual ou superior a 60%, o que implica uma despesa fiscal anual na ordem dos 400 milhões de euros. Sabe, Vossa Excelência, por acaso, quantas pessoas aguardam há mais de 60 dias por uma junta médica? Existem dados que reflitam, em números reais, quanto deve o Estado a esse conjunto de pessoas? Ou seja, quanto poupa anualmente o Estado pelo atraso das juntas e, consequentemente, pelo não pagamento de retroativos? Quantas queixas foram apresentadas por dificuldade em agendar uma junta médica? Confirma que existem unidades que não estão a marcar para mascarar o número de utentes em lista de espera para uma junta médica? Peço-lhe que comente a seguinte notícia de 1 de abril de 2023, e passo a citar: doentes e deficientes esperam 3 anos. A Segurança Social financia-se com as listas de espera do Ministério da Saúde. O não cumprimento da legislação, no que respeita ao tempo máximo para a realização de junta médica que impeça um cidadão deficiente de aceder aos seus direitos durante anos, configura ou não uma prática de atos discriminatórios em razão da deficiência e do risco agravado da saúde. Qual é o plano ou estratégia para melhorar o funcionamento e a eficácia das juntas médicas e com quantos médicos formados já formalizaram contrato? Qual a posição da Direção-Geral de Saúde em relação ao projeto de lei número 620? Considera que o regime transitório proposto para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos é adequado? Existem preocupações ou recomendações específicas em relação a essa proposta? Deixo, portanto, estas questões e, como disse anteriormente, acompanharei as respostas mais tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Alves. Para responder a estas questões, o Sr. Diretor-Geral dispõe de 15 minutos. Faça favor. 18 minutos, melhor dizendo. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar responder da melhor forma que sei às perguntas que me foram feitas. A primeira, e vou tentar responder por temas. A primeira, em apreço sobre a iniciativa que estamos hoje aqui discutidos, que estamos hoje reunidos a discutir, do LIVRE. A apreciação que é feita pela DGS do diploma é genericamente positiva, porque, no fundo, vai ao encontro daquilo que a Lei 14 de 21 também já refere, de facilitar o acesso ao AMIM aos doentes
com doença oncológica, incluindo esta emissão simplificada que é feita nos hospitais e também a reavaliação, passados 5 anos, em junta médica. E, para além disso, no fundo, que eu acho que é de elementar justiça, que o cidadão não fique prejudicado pelos atrasos que existem. Portanto, esta é a nossa avaliação técnica. Em relação aos outros temas que foram referidos, a DGS, naquilo que são as suas competências, tem apoiado sempre este processo das juntas médicas e da emissão dos atestados que configuram um direito constitucional da pessoa com deficiência. E é também com apreensão que vemos, e acho que é comungada por todos, que vemos a questão da dificuldade de acesso. Aquilo que é o nosso entendimento é que desde o início da pandemia foram também feitos bastantes iniciativas para a simplificação do processo. Parece-me que desde o início da pandemia este processo está a ser reformado, não estando ainda essa reforma completa. Diversas iniciativas foram já tomadas para a simplificação do processo. Eu acho que esta simplificação pode ainda e deve ser aprofundada, como vários dos senhores deputados já referiram, nomeadamente através da criação de algumas listas que, de uma forma mais simplificada, permitam o acesso ao requerente a um AMIM com a avaliação dos 60%. Este aprofundamento acho que tem que ser enquadrado nos esforços de revisão também da Tabela Nacional de Incapacidade, de revisão do sistema de informação que até agora não existia. Acho que estes esforços de reforma das juntas médicas de avaliação de incapacidade e da emissão dos AMIMs devem compreender um esforço de digitalização do processo, até mais do que desmaterialização. Portanto, no fundo, não precisamos que o atestado fique em forma digital, precisamos de pensar na forma que o requerente e o cidadão podem ter um acesso digital ao mesmo. Há algumas iniciativas já em curso, em que a DGS colabora, nomeadamente também com a ASPMS, para a elaboração de alguns protocolos que permitam depois a facilitação da tramitação dos dados após a emissão do atestado diretamente para a Segurança Social e para a autoridade tributária. Em relação às questões relacionadas com o acesso e aos valores cobrados, eu acho que, enfim, genericamente, parece-me que o acesso é um direito, portanto, qualquer cidadão tem o direito de requerer uma junta médica e, genericamente, não devendo ser, não existir barreiras financeiras ao acesso, sendo que isso depois não é matéria da DGS a pronúncia sobre esses assuntos. O prazo legal que existe são os 60 dias, idealmente não deve ser ultrapassado, obviamente, sabemos que nem sempre é assim e é público e notório que não é assim. Eu queria terminar a minha intervenção referindo mais uma vez que a situação que nos traz aqui não é ideal, com dificuldades de acesso e com
bastantes processos pendentes. Naquilo que são as responsabilidades da Direção-Geral da Saúde, a nossa cooperação para a resolução do processo é total, naquilo que são as nossas competências. Acho que este é um processo que está a ser reformado. Entretanto, todas as iniciativas que facilitem o acesso aos direitos das pessoas à emissão do AMIM merecem a nossa aprovação genérica. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos passar então à segunda ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Sofia Andrade, 1 minuto, por favor. Vamos tentar cumprir o tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. André Peralta Santos, por todas as considerações que aqui nos deixou. E dizer à Sra. Deputada Helga Correia o seguinte. Eu perceberia o descontentamento da oposição se efetivamente tivessem apresentado medidas concretas para solucionar este problema, coisa que não aconteceu. Coisa diferente e incompreensível, e digo-lhe intelectualmente desonesto, é dizer o que a Sra. Deputada disse agora, de que o Governo começa-se a mexer, parecendo fazer crer que o Governo não tem feito nada até agora, quando não é verdade, quando estão implementadas um conjunto de medidas que eu já referi, mas não me importa voltar a referir se a Sra. Deputada assim precisar, e, portanto, estão implementadas medidas concretas que têm sido utilizadas para solucionar esta questão. Por outro lado, dizer também que o Governo está a trabalhar na revisão e na distribuição do sistema de avaliação de incapacidades dos cidadãos com deficiência, de modo a corresponder às diversas dimensões e desafios que esta questão coloca. Portanto, contrariamente ao que podem querer fazer parecer, o Governo tem trabalho feito, o Governo está a continuar a trabalhar e certamente iremos continuar a assegurar aos cidadãos os direitos que lhes são devidos e os benefícios que lhes são devidos. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste minuto que me resta, não vou entrar aqui em resposta à Sra. Deputada do Partido Socialista, porque é muito fácil responder, que é tudo aquilo que vocês fizeram, a resposta está nos prazos que cada vez são maiores. Por isso, não sei onde é que está a aplicação daquilo que vocês fizeram e não vou elencar tudo aquilo que são as propostas que o PSD tem apresentado sobre esta matéria para resolver e que os senhores têm chumbado porque não vale a pena. A única coisa que eu vou aqui a reafirmar, e antes de mais agradecer ao Sr. Professor Dr. André Peralta Santos os contributos que deixou, que não vieram, passando a redundância, contribuir para a melhoria desta matéria, simplesmente é uma confirmação daquilo que, uma confirmação daquilo que nós todos sabemos. Agora, não respondeu, e acho que era importante responder, qual é hoje o tempo médio de resposta para as juntas médicas. Foi uma pergunta que o Partido Social Democrata lhe colocou e acho que era importante responder. E depois há uma outra questão que eu acho que também era importante perceber, que é aquilo que o Governo está a implementar, que a Sra. Deputada diz que é muito, não está a surtir os efeitos no terreno, e isso vê-se por mais juntas médicas que estão a ser feitas. Aquilo que a Sra. Secretária de Estado e aquilo que a Sra. Secretária, para concluir, Sr. Presidente, aquilo que a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde disse é que os pedidos de junta médica entrados são superiores àquilo que é a capacidade instalada, por isso não está a haver resposta. Era importante perceber, e porque o Sr. Doutor falou na questão dos prazos que foram prorrogados para 31 de dezembro de 2023, era perceber da parte da DGS se entende que o Governo tem capacidade e as entidades têm capacidade de responder para todas essas prorrogações serem respondidas dentro do prazo legal de 60 dias. Isso é que era importante percebermos. Muito obrigada. Sr. Deputado Helga Correia. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor. Sr. Diretor, naturalmente que a grande preocupação que temos aqui tem a ver com estes impedimentos e estes atrasos e os prazos de vigência. Aquilo que também importa já agora esclarecer tem a ver com a operacionalidade em termos das juntas médicas e, nomeadamente, com as questões relacionadas com as avaliações. A questão que lhe quero colocar muito concretamente resulta de uma questão, de um aspecto que o Sr. Doutor referiu, que tem a ver com a necessidade de revisão da Tabela Nacional de Incapacidades. Eu quero questionar em que sentido é que está perspectivada essa revisão, que razões estão assentes nessa necessidade, ou seja, qual a justificação, se há um desajuste, se ela resulta essencialmente de uma tabela associada
aos acidentes de trabalho e por doenças profissionais e, portanto, e por essa via não responde a muitas outras referências e outros domínios. E para terminar, esta questão que acho que é relevante, que é, em todo este contexto da avaliação da incapacidade, que necessidades, no seu entender, há de regulamentar outros aspectos que possam estar a descoberto, nomeadamente em relação a poder, por essa via, atribuir mais direitos à pessoa com incapacidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para usar a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer duas coisas. A primeira, questioná-lo relativamente novamente ao grupo de trabalho, se poderemos ter alguma ideia de quando é que esse trabalho de efetuar listagens poderá eventualmente estar concluído ou não. E, em segundo lugar, dar nota de que, e agradecer as suas respostas, porque, na verdade, elencou-nos aqui uma série de propostas, uma série de medidas possíveis de tomar, que muitas delas já foram apresentadas na Assembleia da República, algumas delas pelo Bloco de Esquerda, mas outros partidos também, e todas elas, a única coisa que têm em comum é que foram chumbadas pelo Partido Socialista. E, portanto, nós continuamos a ter a DGS dar-nos indicação de que caminhos seguir para tentar resolver o problema. Vários partidos apresentam essas mesmas propostas. O Partido Socialista continua a chumbar essas propostas e, portanto, a única responsabilidade de manter a situação como está atualmente, que é absolutamente inadmissível no nosso país, é, de facto, do Partido Socialista e do Governo, independentemente do que partidos, DGS, muitos outros especialistas continuem a dizer relativamente a esta resolução. E, por fim, perguntar-lhe se também considera que são precisos mais meios e que mais meios é que seriam necessários para comatar estas listas de espera, este tempo de espera que não tem qualquer explicação e que é absolutamente inadmissível no nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, o Sr. Diretor-Geral de Saúde dispõe de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar responder muito brevemente e diretamente. Sobre tempos médios de resposta, a alteração, neste momento, é da responsabilidade das ARS, a constituição das juntas médicas e, como eu referi anteriormente na minha intervenção, o sistema de informação que não está digitalizado não permite de forma fácil perceber qual é que é o tempo médio de resposta. Acho que os esforços, mais uma vez, de digitalização permitirão aferir no futuro melhor estes tempos de resposta. Em relação à tabela nacional de incapacidades, ela já nos acompanha, penso que até anterior a 96, portanto acho que merece uma revisão com tempo, com a necessária auscultação de peritos, não só na DGS, mas também das ordens profissionais, para refletir se reflete aquilo que é o avanço do conhecimento científico e a necessária adequação na valorização da incapacidade. Em relação ao grupo de trabalho, a DGS colabora, nomeou o seu perito, não tenho ainda informação dos términos do trabalho. Em relação eu penso que ficaria por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor André Peralta Santos. Vamos fazer um intervalo, conforme consta da nossa agenda. Começamos os trabalhos às 11h10. Com a presença de Vossa Excelência, naturalmente.